Na verdade, o PC vai tocar aqui, mas como esses caras são muito importantes, o assunto eu adoro, eu vou ficar aqui de papagaio de pirata, tá bom, pessoal? Bom, gente, para começar então esse painel, Maurício, você que está com o microfone na mão, quer se apresentar rapidamente? Quem que é o Maurício, copiando e imitando aqui o Mamilos na fila do pão? Obrigado, turma, é um prazer estar falando aqui com vocês. Maurício Norato, CEO da Doutor AI. A Doutor AI é uma plataforma de inteligência artificial, o primeiro super intelligent software que a gente está desenvolvendo esse novo conceito de novo modelo operacional da saúde, onde você pega dados não estruturados de uma consulta, automatiza uma série de documentos, gera alertas em tempo real e entrega eficiência, pertinência, segurança clínica nas jornadas de pronto-socorro, ambulatório, telemedicina e internação. Muito bom. E do lado do Maurício temos Ricardo Moraes. Seja bem-vindo. Obrigado mesmo. A gente está se vendo bastante, né, Ricardo? Então tá. Muito evento, né? Muito evento. Ricardo, para quem não conhece a AFIA, Ricardo Moraes, quem que é na fila do pão Ricardo Moraes? Começar comigo, então. Eu sou médico, sou cardiologista, sou diretor médico na AFIA. Para quem não conhece, a AFIA é um grupo de educação médica, é o maior grupo de educação médica no Brasil hoje. Tem 33 faculdades de medicina, 27 mil alunos fazendo medicina ao longo do Brasil inteiro. Tem 25 unidades de pós-graduação médica, tem 7 mil médicos fazendo medicina. 27 mil na graduação. 27 mil na graduação e 7 mil na pós. Para vocês terem uma noção, a gente está formando o quê? Quase 40 mil por ano? Ou 40. seja, mais da metade aí está com... É um egresso de uma da faculdade da AFIA. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem a Unigran Rio, né, Barra e Caxias. E tem hoje num ecossistema que utiliza algumas das ferramentas da AFIA, que muitos devem conhecer, o iClinic, o iTbook, várias ferramentas digitais. Tem 302 mil médicos que são usuários de alguma plataforma da AFIA. Maravilha. Vamos começar então no nosso assunto IA. Eu vou dar uma provocada em vocês dois, porque eu queria sair daquela mesmice da IA que todo mundo já sabe, né? IA aqui já é um papo que a gente conhece tudo. Vamos partir, e aí eu quero começar contigo, Maurício. Eu estava olhando um dado e você estava falando, eu quero entender um pouquinho o que é esse Super Intelligent Software que você falou. Porque eu quero entender se dá para a gente comparar com o que a gente vê na China do Super App, né? Que é onde você conduz tudo. Então eu quero que você explique depois um pouquinho disso aí para a gente. Mas olha, eu puxei um dado aqui da GE Healthcare, e a GE Healthcare diz assim, a gente está preso em um sistema que gera 50 petabytes de dados por ano em um único hospital, mas 97% desses dados não são utilizados. Tá? Ou seja, nós temos um custo de burnout médico de 4,6 bilhões de dólares. Tá? E eu queria começar daí desse assunto, então, Maurício. Precisa produzir mais dados? O que um software super inteligente faz de diferente? Porque, ao meu ver, a gente já está produzindo muitos dados. Perfeito, excelente pergunta. Basicamente, um sistema super inteligente, a grande referência do que vai mudar, né, do que a gente viu até hoje, dos modelos tradicionais e sistemas tradicionais codificados, né, de forma tradicional de um ano para cá, é que todos os novos sistemas que estão nascendo, eles nascem, ou eles deveriam nascer com arquitetura de agentes. Quando o sistema da Doutor AI, ele está 100% modelado numa estrutura de arquitetura de agentes. O que isso quer dizer na prática? Na prática quer dizer que eu pego qualquer dado não estruturado, por exemplo, uma conversa entre um paciente e uma enfermeira, numa entrevista de saúde, numa triagem, numa consulta, numa reavaliação, eu pego um resultado de exame, uma imagem, eu pego qualquer um desses dados, a transcrição dessas conversas, né, que eu quero dizer, e eu consigo facilmente estruturar isso, né, através de inteligência artificial, e dos mais de 700 agentes que a gente tem dentro da plataforma, consigo estruturar isso em qualquer dado, de qualquer forma que o nosso cliente queira. E o que isso nos permite? Primeiro, como a minha arquitetura é de agentes, como eu falei, qualquer coisa eu consigo personalizar. Eu consigo personalizar muito fácil o fluxo,
porque a gente sabe que medicina ela não é exata, né? Cada médico tem seu jeito de atender, cada instituição tem seu fluxo, tem seu processo. Então a gente hiperpersonaliza muito rápido a jornada dos clientes. Quando a gente consegue criar essa hiperpersonalização, porque eu não preciso mudar um código inteiro, eu vou lá e mudo só o que o cliente pediu facilmente com a gente. Então, em poucos dias eu tenho a solução rodando do jeito que o cliente quer. E isso permite, né, então, velocidade. Segundo, permite personalização. Terceiro, né, com a IA, com todos os modelos de LLM, mais a curadoria, né, de parceiros que a gente utiliza, eu consigo também trazer assertividade e pertinência clínica. E no final do dia, tudo isso está em dados estruturados. Então, o sistema superinteligente é um sistema onde, dado todos esses inputs, eu consigo gerar e monitorar qualquer output. E aí vou dar um exemplo claro disso, tá? A gente consegue, por exemplo, a gente tem um cliente que falou, cara, estou desesperado que eu tenho 4.000 pacientes que eu estou fazendo linha de cuidado e eu preciso gerar agora um resultado de desfecho, um painel para acompanhar isso, para mostrar para o meu cliente, que é um plano de saúde. E, cara, eu não tenho nenhum dado estruturado disso, a gente foi jogando lá no prontuário num texto corrido, e eu falei, fica tranquilo, eu vou importar toda essa base para dentro dos nossos agentes, dentro da nossa plataforma, eu vou ler todo esse prontuário e eu vou estruturar os dados que você precisa. Você precisa de CID, você precisa de SIAP, você precisa de desfecho, você precisa de queixa principal. O que você precisa? O que você quer olhar na jornada desse paciente? E aí eu simplesmente vou lá e monto isso para ele com uma velocidade que vocês não acreditam, tá? Maravilhoso. Então vou jogar para você, Ricardo, baseado nisso aí. Ricardo, vou te fazer para eu ter uma na sequência que você salvou o meu voo de vinda para o Rio de Janeiro, tá? Com o post que você fez do New England Journal, daquele paper que eu quero comentar. Eu vim lendo ele no avião e eu falei, vou me preparar porque eu vou jogar de volta para o Ricardo esse paper nós vamos. Mas antes, eu quero falar dele disso. Então assim, nós temos aí essas empresas, startups, health techs chegando com tudo, querendo organizar essa vida de dados para o ecossistema de saúde. E na contramão, vocês lá na AFIA formando esse médico que vai encarar esse monte de sistema aí, né? E aí, como é que fica, Ricardo, quando a gente está falando de inteligência artificial? A gente sabe, por exemplo, e quem não sabe aqui, foi aprovada agora a nova diretriz para o curso de medicina, que as faculdades têm até 4 anos para realmente incluir a inteligência artificial no programa da graduação. Mas esses médicos ainda não estão prontos para tudo isso. Como é que a gente faz para usar tudo isso para tomada de decisão mesmo? Já está usando? Qual que é a visão tua na AFIA, lidando com esses profissionais? Que eu fico imaginando, eles devem estar falando, eu não estou nem conseguindo lidar com o meu acúmulo administrativo, agora eu tenho mais um skill para aprender, eu tenho que aprender agora ciência de dados, eu tenho que aprender sobre inteligência artificial, como usar para tomar decisão, porque no final o que você quer é devolver a empatia para o médico, não é isso? Excelente pergunta. Na verdade, acho que é o desafio. Tem um desafio geracional. Então, eu tenho um médico velho que nem eu, e eu tenho um nativo digital, que para ele é muito mais friendly, é muito mais do dia a dia dele, utilizar esses dados e informações e incorporar no seu dia a dia, para devolver para o paciente, para fazer gestão melhor do cuidado, já está muito imbricado no dia a dia, porque ele é um nativo digital. Então, os egressos nossos, ou qualquer faculdade de medicina hoje, está numa escala de aquisição das informações muito mais rápidas. Estou chuveirando ele de informações de múltiplos aplicativos, de muitas possibilidades. O imigrante digital, o médico que nunca utilizou aqui, foi falar com o paciente com o WhatsApp recentemente, vamos dizer, que não quer ter rede social, que não quer se comunicar, esse é o maior desafio. Eu acho que esse é o que a gente tem um desafio diário, que é esse cara que está no hospital, é esse médico que está no consultório, que tem um maior público, né? Ou seja, mais tempo de formado. Como é que eu trago essas informações e facilito a vida dele? Ele tem um desafio de jornada de relacionamento com o paciente, ele tem um desafio de jornada de aquisição de informação que não tem interoperabilidade, né? Que eu acho que essa que é a maior dor que a gente tem. O Dr. Nenai é o exemplo de que a gente precisaria resolver
a solução do sistema como um todo. Se eu conseguisse fazer o Open Health real, né? Se eu conseguisse integrar, se o paciente saísse do hospital e eu chegasse no meu consultório, eu soubesse toda a informação, todos os dados, tudo que aconteceu, tudo que ele tomou, a gente não consegue hoje. E aí, qual o desafio? Esse nativo digital está querendo empreender, e aí cada vez mais a gente vê isso também, como ele já é tecnologicamente mais amigável. No último dado que a gente tem agora da Escola Paulista de Medicina, quase 36% dos alunos egressos não queriam ser médicos, ou não queriam trabalhar com medicina propriamente dita, né, uma medicina assistiva, e sim empreender, fazer diferente, escalar diferente. Então, eu acho que esse é o desafio que a gente tem. A gente tem que dar skills para ele, vai aprender. A grade horária da medicina é muito lenta do processo de mudança. Parece óbvio, a gente fala muito de longevidade, mas geriatria é uma especialidade que não está na graduação médica obrigatório, né? Então é optativo das faculdades. Então, assim, a gente tem um desafio também de mudança desse modelo old fashion que a gente utiliza para um modelo mais moderno. Essa nova regulamentação vai ajudar, mas ainda é um processo, né? E aí, trazer esses skills para ele, trazer skills digitais, trazer skills de inteligência artificial, já que ele está usando, e ele está usando cada vez mais para aprender também, né? Dois exemplos muito práticos que a gente vê no dia a dia, Google LM, eu vejo muitos utilizando, e agora a versão do OpenAI, da ChatGPT, de aprendizado. Eles estão usando em medicina. Então, essa publicação do ChatGPT agora aqui, né, da OpenAI, que não vai estar conselhos médicos, eu acho que eles vão ter que fazer um subgrupo ali para quem está estudando medicina com o ChatGPT, né? Ricardo, queria emendar esse dado assustador, que 1/3 dos estudantes de medicina não querem ser médicos. Dentro de um outro contexto no Brasil, que se formam 40 a 45 mil médicos por ano, de um total de 600 mil médicos, nos próximos 10 anos, 1.200.000, 1.300.000 médicos no Brasil. Tanto médico faltando no mundo, e no Brasil a gente vai estar com muito mais médicos do que, em tese, seriam necessários. Com todo esse contexto da IA, de soluções como a doutora AI, que faz um pré-diagnóstico, um diagnóstico, muda muito a forma de atendimento, tenho certeza que o Maurício vai falar disso. Você vê como uma janela de oportunidade para esses novos médicos que não querem ser médicos, ter toda essa plataforma de inteligência artificial trabalhando em conjunto? Talvez, será que eles não devem se aliar à tecnologia para explorar melhor esse mercado? Eu acho, viu? Porque assim, olhando, lógico, com o meu chapéu, a gente olha que cada vez mais o médico, né, o profissional de saúde, o médico está na jornada dessas empresas, dessas ferramentas, né, de entender a dor do paciente, a dor da jornada do médico, do relacionamento médico-paciente, do dor do pós-operatório, do dor da alta hospitalar, do dor do tratamento, das dúvidas médicas do dia a dia do paciente. Cada vez esses médicos estão entrando nessa jornada. Alguns raiz que codam, né, e que fazem lá na essência, mas alguns que já estão entrando nessa jornada para entender essas dores. E as melhorias que a gente vê incrementais são muito associados quem sente essa dor, e não a suposta dor, mas quem vive essa dor. E muito pegando esse gancho que você falou, a gente vai ter 1.200.000 médicos em 2035, com uma densidade demográfica desafiadora, né? A gente tem índices de densidade demográfica médica subsaariana no Maranhão, e densidade demográfica médica suíça no Distrito Federal. Como é que eu vou distribuir esses médicos? Como é que eu vou educar? E aí que eu acho que a tecnologia vai ajudar muito. Primeiro, para a forma de educar. Eles já estão se educando, fazendo educação médica continuada, onde tem um sinal de internet no interior do Amazonas. Ele está estudando, ele está aprendendo. Ele não precisa vir mais para o congresso presencial, no face-to-face, assistir a aula do professor doutor. Ele pode assistir a aula do professor doutor online, vamos dizer assim. Somado a isso, essas ferramentas digitais vão ajudar esse médico a fazer um melhor atendimento lá no interior, onde não tem acesso à saúde, mas tem acesso aos meios digitais. Então, eu acho que ele poder ter a informação digital ali, pode ser que a gente consiga melhorar esse equilíbrio, e vai ser uma longa jornada, de densidade, de distribuição de médicas, de a gente diminuir o modelo de mais médicos estrangeiros que vão vir para o Brasil para atender no Brasil mais profundo, e a gente dá a possibilidade, que acho que é o maior desafio, que a gente não consegue interiorizar a medicina no Brasil, porque os médicos não veem
um cuidado, né, da jornada de saúde como um todo, atenção primária, secundária e terciária naquele local, a tecnologia vai acelerar, vai ajudar esse médico, vai dar informação, vai dar capacitação, vai dar informação de dados para os pacientes e vai ajudar ele na jornada do cuidado, sem precisar ter um hospital terciário, quaternário, hospital de ponta, sabe? Boa. Fala aí, Maurício. Queria só complementar aqui um ponto interessante, quando você fala muitos médicos, né? Acho que o que eu vejo é que vai ter uma simbiose cada vez maior entre médico e máquina, né? Não sei se vocês já viram lá que em 2030 projetam ali a simbiose mesmo, né, entre homem e máquina, né, até através da Neuralink e tudo mais, que vem sendo bastante estudado e desenvolvido, mas trazendo para a realidade do médico, eu vejo 2 pontos chaves. O primeiro é, às vezes, médicos recém-formados, saindo da faculdade, ainda com um pouco de insegurança atendendo, e aí você ter um cockpit médico inteligente, que é o que a doutora aí se propõe a ser, onde ela está escutando a consulta, transcrevendo, automatizando o preenchimento do prontuário, dando sugestões, hipóteses, né, dando sugestões de hipóteses diagnósticas para o médico, seja no pronto-socorro, no ambulatório, na telemedicina. Então, isso acaba... E os especialistas, que a gente tem uma série de agentes ali dentro, que você pode ter ali para um médico recém-formado, um especialista que está ajudando ele, olhando para todo aquele contexto daquele paciente e ajudando ele a tirar uma dúvida. Então, acho que as ferramentas, elas ajudam esse mundo de médicos que está vindo por aí. E o segundo ponto é a questão dos especialistas, né, que foi falado aqui. Você imagina que o Brasil, né, tem defasagem de acessibilidade à saúde muito complexas, né, em diferentes regiões. Então, você poder ter isso descentralizado hoje com, né, plataformas de telemedicina, só que agora a plataforma de telemedicina com IA, por exemplo, como a gente tem também alguns clientes, é algo transformador, né, para os médicos que podem estar atendendo o especialista daqui em qualquer outra região. Maurício, eu vou puxar então, vou dar um advogado de diabo aqui de dados, tá? Mas eu quero ouvir tua opinião e depois quero ouvir a do Ricardo também sobre isso. Quando eu olho os relatórios mais recentes, então, por exemplo, o CB Insights fez agora o Top 50 Digital Health. Quando eu olho os dados de deal e funding que estão acontecendo esse ano em saúde digital também, a minha percepção é que o grande investimento de tudo isso daí está na parte de documentação, no back-office da medicina, né? Então você pega assim, uma coisa assim, uma empresa como a Eberty fazendo uma série E de 300 milhões de dólares, né? Uma série E, né? E tantas outras quando você olha na parte de documentação, de resolução burocrática, de processo, cooperadora, de tentar reorganizar a vida dos hospitais que estão precisando, né? E eu vejo isso. Aí a minha pergunta é, e cadê o foco da IA na clínica, no processo clínico, na tomada de decisão, no auxílio? Está distante ainda porque é mais difícil esse tipo de resolução para a medicina? Minha opinião, tá? Baseado no que eu tenho visto, né, nos nossos clientes e com os médicos que a gente conversa, eu acredito que o suporte à decisão clínica ele é uma questão de um convencimento natural, que eu acho que só o tempo, cada vez, acho que todo mundo aqui já está convencido que há um tema, né, que a IA ajuda bastante, a inteligência artificial pode ajudar todos os médicos, muito por conta de falta de informações, às vezes de interoperabilidade, que você não tem tal informação, então você não poderia ter tomado tal decisão. Quando a IA está olhando para toda a jornada daquele paciente, ela tem acesso a mais informação do que o próprio médico, então ela está ali para suportar ele. Mas eu vejo que o processo de decisão clínica, ele é um convencimento de cada médico, e uma das coisas que a gente olha quando fala disso é o seguinte: todo médico que eu chego para apresentar a plataforma da doutora aí, ele fala assim, mas baseado em que você está recomendando isso? E a segunda pergunta que ele faz é, quem disse que esse prompt aí, eu não gostei dessa IA, ou gostei muito dessa IA, então você vai do céu ao inferno muito rápido de cada um e em cada um. Então o que a gente percebeu que era a sacada para quebrar essa objeção? A gente criou um marketplace onde cada médico pode criar o seu próprio agente. Porque aí,
não é mais uma competição também de ego, é a competição da IA que ele criou, que ele quer usar na consulta dele, que vai buscar as referências aonde ele acredita, é no UpToDate, é no New England Journal of Medicine, aonde você quer buscar, né? Então, quando a gente disponibiliza isso para o médico, quebra-se a objeção na hora, porque agora não é a IA da doutora aí, é a IA dele. É a IA dele, que é a melhor do que todas. Entendeu? Por quê? Porque tem a visão dele. Então, acho que esse é o ponto que eu queria trazer, que a gente consegue reformular. E sim, o ROI maior ainda está, na minha visão, na internação, na documentação clínica e na enfermagem. Legal. Bora lá, Ricardo. Ricardo, só um minutinho. Eu queria complementar, Maurício, porque você vai revelar poucos dados, pode até não falar do cliente, mas o que a doutora aí está trazendo de informações para os hospitais em relação a todos os dados que estão trafegando nesses hospitais, em relação à internação, não internação, a mudança que aí faz a diferença no negócio. Perfeito. A mudança que a gente vem proporcionando para os nossos clientes, de uma forma genérica, é o seguinte: quando a gente fala de novo Super Intelligent Software, não tem a ver só com dado, tem a ver com o modelo de operacional, de cuidar. O modelo de cuidado tem sido mudado pela doutora aí no que tange, por exemplo, a internação, no que tange a pronto-socorro. Vou dar um exemplo aqui. Esse é o número real, tá? 57. A doutora aí, ela tem na triagem do paciente no pronto-socorro, a gente já faz uma olhada de pertinência naquele caso, com base nas perguntas da triagem, nos sinais vitais, etc. Eu já entrego para o médico, já entrego para ele dizendo a probabilidade de internação, se é verde, amarelo ou vermelho. O que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer que se eu tenho um caso amarelo, eu já tenho pertinência para interná-lo. Só que acontece, o consultório do médico ele era fechado até ontem. A decisão do médico, ninguém sabia de fato o que estava acontecendo com aquele paciente. Agora não. Agora tem uma IA que monitora, dá segurança para o médico, segurança para a instituição, segurança para o paciente, que aquela tomada de decisão é melhor, e já estou dizendo se ele tem probabilidade de internar ou não. E aí, a gente correndo em alguns clientes durante alguns meses, a gente começou a perceber que, na média, nos pronto-socorros, pasmem, 57% dos pacientes amarelos não são internados. O que isso quer dizer? São potenciais de pertinência que, se eu tivesse tratado já ali, já jogado para uma linha de cuidado, eu poderia já ter resolvido o problema mais barato, ou para um hospital privado, era a oportunidade também de já internar e resolver já, e não deixar aquela receita talvez ir para outro local, né? Então tem pertinência, ela não é uma palavra muito precisa, porque ela não beneficia nem o hospital privado e nem a operadora. A pertinência é pertinência, é o que você deveria ter feito para aquele caso, né? Naquele momento. Então, a gente muda quando a gente dá transparência para esse processo, já dá esse direcionamento, e aí do outro lado eu tenho num command center um médico também da instituição que está olhando aquele paciente que está sendo atendido pelo aquele médico que é amarelo e o médico não internou. Peraí, por que você não internou esse paciente? Eu quero entender por que você não internou esse paciente. Porque tem um risco aqui, tem uma pertinência, eu queria entender qual é a tua visão. Então você começa a dar segurança para os protocolos de cada instituição, você começa a dar a padronização de um atendimento clínico com segurança, com o melhor atendimento para aquele paciente, com aquele contexto, e aí fica tudo transparente. Então você quer ir no hospital amanhã, que tem um selinho da doutora aí lá, que você sabe que tem uma IA que está dando um double check ali, e está correndo por trás ali monitorando, ou não, né? Então tem uma série de coisas ali, além de segurança, pertinência, tem toda a parte de eficiência, receita para o hospital, redução de custos para a operadora, né? E até mudar o modelo de remuneração dos médicos, a gente está mudando. Por quê? Tem muito médico que ganha por produção. O cara que ganha por produção, ele vai falar, pô, peraí, eu ganho por produção, volume. Então, ó, vai, né? Aí quando você pega um caso amarelo, puta, vou ter que internar, um vermelho, vou ter que, entendeu? Então, você começa, aí o que eu vou falar? Não é um conflito com o médico. Fala, não, olha, a instituição muda o seu modelo de remuneração.
Quando for um caso amarelo, manda para o médico que não ganha por produção. Porque aí você não vai ter esse conflito de interesse. Então você começa a mudar todo o modelo de operação da operadora, do hospital, né, da clínica, da rede de clínicas, e você começa a gerar um grande benefício. Eu acho que a gente ficaria discutindo só esse tema muito, assim. Porque eu acho que o desafio tem 3 pontos para não ficar longo. Primeiro, o letramento digital, é isso que você falou. Eu acho que o médico tem medo da IA por desconhecimento, e aí quando entra uma IA, ele acha que ele vai ser supervisionado, que vai dar um problema na vida dele, é ao contrário. Quando a gente capacita, potencializa, né, utiliza um agente de inteligência artificial que é customizado, eu acho que é esse pré-conceito do médico em relação a quem é a fonte de informação, eu acho que cada vez vai se cair mais. Tenho 2 exemplos muito práticos: a Sociedade Europeia de Cardiologia, a Sociedade Americana de Oncologia, tem um agente de inteligência artificial só para ler diretriz, só para responder as suas dúvidas da diretriz. Cada diretriz médica tem 200 páginas, você não vai ler 200 páginas. Você pergunta de forma generativa, num prompt lá, ele te dá a resposta baseado só na diretriz. Não tem invenção, alucinação, etc. Então, eu acho que passa muito por isso. Então, cada vez mais o nosso papel é isso, é alimentar o algoritmo, mostrar para o médico que ele está usando a inteligência para ajudar ele. E aí, vou dar o outro contraponto totalmente oposto: saúde mental do médico. Se a gente olhar o médico, burnout, a classe que 3 a 5 vezes mais burnout, que mais tem taxa de suicídio, que mais tem gente não querendo fazer, fora do Brasil, obviamente, mas fazer medicina. Por quê? Porque é muito desafiador o relacionamento humano que tem que ter ali. Cada vez as novas gerações têm mais dificuldade, cada vez mais a gente pode usar a tecnologia para ajudar o próprio médico. Suporte à decisão clínica, suporte à decisão médica, burocracia. E aí eu vou voltar para a pergunta do Paulo. Hoje a gente consegue demonstrar o ROI, mesmo que você falou, o olho brilha da operadora, do pagador, quando eu consigo demonstrar o ROI digital mesmo, de evolução de dados. O ROI do atendimento médico em si, se foi bacana ou não, o NPS quase do atendimento, às vezes não impacta tanto para a indústria, né, para o ecossistema que está pagando a conta. Então, eu acho que agora esse next step, né, da gente demonstrar aí um pouco do que vocês estão fazendo, é demonstrar que para aquele médico que tem uma capacidade muito boa técnica, que consegue utilizar o agente para facilitar a vida dele, está atendendo bem o paciente. Por quê? Porque não está preenchendo dado. Porque ele não está olhando no computador, ele está olhando para o paciente. Quando ele olha para o paciente, ele é mais humano. E aí todo mundo se beneficia nessa jornada. O paciente, a instituição e o próprio médico, que não vai ficar preenchendo papel. Só um último ponto aqui para complementar dessa história, que eu acho que é bem relevante colocar, é que muitos médicos, às vezes eles perguntam qual é a fonte no qual a curadoria, né, voltar nesse tema da curadoria, do conteúdo, porque tem muitas empresas que têm essa curadoria. A doutora aí, ela foi no modelo mais open source, né? Eu não preciso ter a minha curadoria, porque eu estaria me limitando, visto todas os novos modelos de LLM, até o DeepMind, né? Não sei quem conhece o DeepMind aí, que a Google comprou, que é a LLM mais top que existe no planeta Terra, que desvendou aí 200 milhões de proteínas, enquanto a humanidade só tinha desvendado 100 mil proteínas. Esse novo LLM já desvendou 200 milhões de proteínas. Então, enquanto a gente tem aí players bilionários, trilionários, fazendo investimentos bilionários, trilionários, né, do desenvolvimento de novas LLMs mais robustas, mais profundas, eu acredito também que a curadoria também é um tema que ajuda o médico a dar um certo conforto. Então, quando essas duas coisas se juntam, é o que a gente defende, tem um terceiro ponto que vai dar mais conforto ainda para o médico. Todo mundo aqui já escutou falar em Open Evidence, ou joga lá no ChatGPT uma pergunta técnica. Quando um médico pega e usa o ChatGPT ou o Open Evidence e faz uma pergunta específica, que ele está ali com o paciente na hora, ele quer tirar uma dúvida. Vocês acham qual é o grau de profundidade dessa pergunta que ele fez? É genérica? É rasa? Ou é contextualizada? É rasa demais. Porque ele foi lá só tirar uma dúvida. Só que aquela dúvida, para aquele contexto inteiro do paciente, ela não foi perguntada. Então, o que a doutora aí faz é trazer para essa conversa o contexto, porque eu tenho a transcrição da conversa. Quando o médico está perguntando alguma coisa para a nossa IA dentro do nosso cockpit médico inteligente, durante a consulta, e ele faz uma pergunta,
A IA já tem todo o contexto do paciente, tem o prontuário todo que eu estou conectado, tem toda a transcrição daquela consulta que está acontecendo, tem exames, se tinha exames aquele paciente. Então, quando o médico faz uma pergunta, não é só uma pergunta, é uma pergunta para aquele contexto. É muito mais assertiva a minha resposta hoje, e aí eu falo com convicção, é muito mais assertiva do que qualquer paper, qualquer curadoria ou qualquer LLM, porque eu tenho o contexto daquele paciente, com as peculiaridades dele, que ele tem ferritina alto, que ele tem depressão, que ele tem isso, que ele tem aquilo. Todo aquele contexto está na minha pergunta, né? Então, acho que isso ajuda a dar mais segurança na resposta e nessa mudança de mindset do médico. Eu gosto sempre de materializar, né? Cada vez mais trazer exemplos para a galera entender aonde está chegando a aplicação dessas tecnologias. Fala o case da moça de 26 anos que foi salva pela IA. A gente teve um case recente de uma menina de 26 anos, né, que chegou no pronto-socorro de um hospital que tem a doutora aí, e ela chegou com uma queixa para o médico, passou pela triagem, o médico foi atender ela logo na sequência, e ela chegou com uma reclamação de dor muito forte na perna. Tô com muita dor na perna, dor no quadril, domingo, meia-noite, né? Um médico de plantão, devemos ter vários médicos aqui presentes, né? Não tinha mais nenhuma outra queixa, era só dor no quadril. Então falou, pô, você tem que ir depois no ortopedista, vamos fazer uma ressonância, vamos fazer uma tomo, vamos investigar essa tua dor no quadril. Não, mas é meio que muscular, não sei dizer como é que é na perna, mas é no quadril. Tipicamente, o médico iria provavelmente passar um remédio para dor, deixar de observação e mandar para casa, ó, se piorar, retorna. Acho que esse seria o protocolo que qualquer outro médico aqui faria nesse caso. Só que quando o médico foi finalizar, a IA falou, peraí, olha o alerta aqui, aí estava na hipótese diagnóstica trombose transversa, de seio transverso. Por quê, pessoal? Porque na triagem, a paciente falou, mas não falou depois na consulta para o médico, que ela teve uma dor de cabeça muito forte na parte da manhã e uma cefaleia súbita. E isso que eu estou narrando, pessoal, foi um áudio do médico pro presidente, né, que foi escalando até chegar no presidente da empresa. Então, ela falou na triagem, e aí a IA falou assim, não, peraí, isso aqui pode ser uma trombose, um trombo que se deslocou, faz uma angio-TC. O médico, na dúvida, ele falou, cara, vou fazer. Fez a angio-TC, veio lá, trombose de seio transverso. Né, que um trombo se deslocou e pegou, só que naturalmente aquilo não seria pego aquele caso, né, então a gente salvou uma vida, a gente gerou um baita impacto positivo do médico que não tinha aquela informação, né, nem que assim, limitação técnica dele, não, ele falou, cara, eu não tinha aquela informação estava perdida, né, e a IA me atentou e não me deixou encerrar a consulta, porque falou, peraí, você não pode dar alta, essa mulher vai ter um piripaque aqui, entendeu? Então, esse é um exemplo claro do impacto de salvar vidas, pertinência e a relevância que a inteligência artificial vai ter na vida de todo mundo. Ricardo, posso te provocar então em cima de tudo isso? Por favor. Tá bom. Você como médico e falando aqui para o nosso público, se tudo isso que a gente está ouvindo aqui sobre a IA na saúde, esse presente e futuro maravilhoso, eu vou muito num artigo da revista New York. A pergunta que o estudante de medicina tem que se fazer hoje é: se tudo que eu faço é plugar sintomas em uma IA, eu sou um médico ou eu sou agora um bom fazedor de prompts? Excelente pergunta. Desafiadora também, eu acho que é isso, né? Esse artigo da New England, ele fala um pouco disso, né? Provavelmente essa nova geração vai ter coisas de medicina que ele não vai aprender e não vai precisar aprender. Vai ter coisas de medicina que ele nunca vai saber, que ele não precisava saber, né? Eu acho que esse é o desafio. E tem coisas que ele vai deixar de aprender ou de usar, porque na prática não vai mudar nada. Eu acho que é essa relação de que ele souber fazer as perguntas certas, a relação de coisas que entre aspas, a IA não vai pegar,
Então, informações, relações, gestos, né? Eu dei uma palestra no Congresso Brasileiro de Dermatologia, foi aqui no Rio, há mais ou menos um mês. E a pergunta no final, já que dermatologia é pixel, né? É imagem. Total. E aí os dermatologistas estão super impactados com a dermatoscopia, por exemplo, que é um exame que antes ele tomava a decisão que aquilo é um câncer de pele, e hoje a IA é muito mais resolutiva. A pergunta da doutora foi muito interessante, uma professora do Fundão, ela falava assim, mas eu pego no paciente, eu cheiro, eu vejo, eu sinto a dor, a angústia que está no olho dele. É isso. Então o médico não vai ser substituído, ou o médico não vai ter isso, ele vai parar de perder tempo com burocracia, com isso, vai pegar informações que estão perdidas ali, né, que nunca vão ter passado, que a paciente não vai ter falado, que o prontuário de 2 anos atrás não vai ser revisto. Se eu olhar uma internação no hospital hoje de um paciente de 30 dias, ninguém vai olhar o dado tá no meio lá do 14º dia de internação. Então a IA vai fazer isso. Então eu acho que esse médico cada vez mais, eu vou usar as palavras do Eric Topol para dizer isso, que é um grande médico e um dos maiores influencers que existe no mundo, que vai deixar a gente mais humano, vai deixar a gente ter mais tempo para falar com o paciente, vai deixar com que a gente olhe no olho do paciente, sinta essas outras características, o resto a inteligência artificial vai fazer, vai responder para mim. Tá. E Ricardo, quando você fala isso, eu fico pensando na história de coisas antigas, do estetoscópio, do termômetro. A história do estetoscópio é quando o cara chegou e falou assim, não encosta mais o ouvido no peito, usa um negocinho que... Aí os médicos falaram, mas e o calor humano? Eu vou tirar a mão do meu paciente. O termômetro foi a mesma coisa. Não coloca mais a mão na testa, que você está errando 4 graus para cima ou 4 graus para baixo. Né? Usa um termômetro. Ele falou, não, mas eu vou tirar a mão do meu paciente, e a empatia, o calor humano. E isso não mudou, e a gente continua discutindo isso, por exemplo, com uma pergunta dessa, né? Eu acho que vocês falaram na abertura, eu acho que faz muito sentido. O próprio Bill Gates, que fala que o médico vai ser substituído daqui a 10 anos pela inteligência artificial, mas assim, ele fala que a gente está vivendo a era que ele viveu quando ele lançou o computador de mesa. Todo mundo achava que a mudança da nossa relação com a tecnologia. E a gente não tem essa percepção que a gente está vivendo isso hoje. Né? A gente viveu inteligência artificial algorítmica, generativa, já está agêntica. E qual que é o next step, né? Então a gente já está vivendo e não está percebendo, porque o super ciclo tecnológico está muito rápido. E a gente está vivendo na medicina, em todas as ciências. Então a gente deveria estar falando de quântica aqui? Que eu acho que é isso, já está aqui, né? Já existe. E aí eu vou dar um case que eu sou apaixonado muito do que você falou. A gente, de adoção e tudo, tem uma empresa, e é chinês, né? Uma empresa chinesa chamada MedLinker, que ela cria agentes de inteligência artificial do médico para o paciente fazer uma consulta 24/7. Então, os pacientes, tem mais de 1,5 milhão de médicos cadastrados que tem seu agente, o MedGPT, que o paciente passa com o chefe do hospital de cardiologia de Wuhan. É um agente de inteligência artificial 100%. Para o paciente é super confortável, para o médico é confortável. Ele ganha, ele é remunerado por ter criado esse agente, que nem você estava falando, só que ele não tem interface humana, é 100% agêntico. Todo mundo ganha, na cadeia. Então a jornada é boa para o paciente, tudo. É lógico que a gente é latino, a gente gosta de pegar nas pessoas, é face to face, eu entendo isso. Mas a evolução, acho que vai ser essa. Ricardo, você esteve com a gente no Transils Arena Fiston, mais versão RIS, em São Paulo, Healthcare Innovation Show. E um dos painéis foi com a MV, que está aqui do lado, e o médico responsável, que ele é executivo da MV, mas ele também continua sendo médico. E a MV está com uma IA também ali, e ele comentou que ela estava usando muito a parte da transcrição das consultas. E ele se pegou que ele sempre atendeu os pacientes digitando no computador. Estava transcrevendo as consultas a partir daquele momento e ele continuava olhando para o computador. Naquele momento ele falou, nossa, eu preciso mudar o meu mindset. E aí a questão do cuidado, de realmente você ter oportunidade do médico ter mais esse cuidado que a gente precisa tanto. E eu trago sempre o conceito de seres humanos aumentados, que acho que a gente tem uma oportunidade enorme nesta geração que estamos vivendo, de sermos cada vez mais aumentados de uma maneira positiva pela tecnologia. Então, sejam os médicos, sejam nós os pacientes, a quantidade de impactos é sensacional. E até a gente está caminhando para o final dessa sessão aqui,
Falando de impacto, dá mais algum de maneira rápida, por favor, Maurício, outros impactos que a gente não falou que a IA está trazendo para a saúde. Perfeito. Então, falando aqui de alguns impactos, né? Primeiro, na triagem, percorrendo um pouco da jornada com vocês. Triagem, a gente tem o impacto de ter uma IA já fazendo a triagem, conversando. A gente tem isso hoje já rodando em clientes. Uma IA que faz a triagem, faz uma pré-consulta, seja por telefone, seja pelo WhatsApp, né? Já fazendo uma série, seguindo um script, beleza? Isso que a gente pode chamar até de pré-triagem, né? Isso para operadoras, entrevistas de vidas e tal, a gente faz. Então, isso economiza tempo. Eu entrego para a enfermeira que vai fazer a entrevista de fato depois algo, já um resumo já estruturado. Já falo para ela as perguntas adicionais que ela deveria fazer mais completas, né? Então, já vou instruindo e qualificando até mais ela, né, nesse sentido, para ser mais investigativa. Quando a gente vai ali para o fluxo assistencial mesmo do médico, né, no pronto-socorro. No pronto-socorro, cara, você ganha mais pertinência, você ganha segurança, você ganha eficiência, né? Você consegue atender mais com menos e você ganha mais assertividade em todo o processo. A depender do hospital, isso pode até impactar em menos taxa de internação, só que com maior pertinência. Então, eu já tive clientes que a gente até reduz a taxa de internação, mas eu aumento a pertinência, eu acabo reduzindo o glosa. Então, reduzo o gloss e acabo gerando mais receita para o hospital. Já quando eu estou falando da operadora, a gente consegue colocar nos agentes, no momento do check-out médico ali, para o médico, já o protocolo do hospital, o protocolo da operadora. Então, eu dou direcionamento para aquele protocolo daquela instituição no qual ele foi treinado, etc., ele deveria recomendar, seja de solicitação de exames, e isso acaba para uma operadora dando mais pertinência também e aderência aos protocolos, e você acaba gerando menos despesa, muito mais eficiência no tratamento, na condução daquele paciente. No ponto de vista de internação, aí eu sempre vou trazer o paralelo aqui do hospital privado e da operadora, bem rapidinho. Na internação, você tem pertinência para o hospital, ou seja, você consegue garantir que aquele paciente está recebendo o melhor tratamento contínuo, e para a operadora você também consegue dar transparência para ela, através da plataforma, que aquele paciente precisa ser mantido internado ou não, né? Então, aí ela acaba dando esse suporte, esse double check, esse embasamento, suportando a operação de hospitais privados e operadoras, tá? E automatizando toda a documentação clínica, então aí que está o ROI maior, né? E também toda a documentação de enfermagem desses acompanhamentos, que é brutal, e aí é o burnout não só do médico, mas como das enfermeiras, né? E aí um dado que todos os hospitais têm déficit de enfermagem brutal. Ricardo, bora lá. Fazer um jogo final aqui, tá? Todo mundo conhece, tem aquele famoso jogo ficar, casar e matar, mas eu vou mudar ele, eu vou fazer começar, parar e continuar, tá? Vou começar com você, Ricardo, depois vou passar para o Maurício e a gente encerra. Ricardo, pensando aí nessa educação médica, na era da IA, e para os médicos e os futuros médicos que estão chegando, o que eles têm que começar a fazer imediatamente, segundo sua opinião? Utilizar qualquer ferramenta de LLM para aprender mais e incorporar no seu dia a dia. O que eles têm que parar de fazer porque é uma perda de tempo? Eles têm que parar de pesquisar no Google, parar de ficar pesquisando, participando de eventos que não fazem sentido nenhum. O que eles têm que continuar a fazer, pois é mais importante do que nunca? Olhar o paciente, pôr a mão no paciente, é o mais importante. Maravilha. Ricardo, para finalizar, @Ws, para quem quiser se conectar com você, como é que faz? No LinkedIn é Ricardo Moraes, no Instagram não vai ver, porque é pessoal, mas e da AFIA, tanto do Instituto AFIA, que é uma unidade sem fins lucrativos, quanto a AFIA, @afia.com.br. Maravilha, obrigado, Ricardo. Maurício, para você é a mesma coisa. Vamos lá, para a implementação de AI em hospitais hoje, tá? O que os líderes, gestores dos hospitais deveriam começar a fazer para ver ROI rápido? ROI rápido, começar pelo pronto-socorro. Eu acho que é o principal ponto de fricção, e você tem que tomar decisão rápida, né? Então, no ambulatório você tem tempo, né? Na telemedicina
Você tem um ROI ali de economia de redução de tempo, de consulta, com transcrição, com automação de documentos. No pronto-socorro você salva vidas. E você mata exatamente ali se você vai ter uma internação catastrófica ou não, né? Você consegue atuar em tempo e ter a melhor solução. O que eles têm que parar de fazer imediatamente, que é um desperdício de dinheiro? Contratar sistemas engessados que só fazem um pedaço da jornada. Porque a maioria dos hospitais que eu vejo, só para você ter uma ideia, geralmente quando a doutora entra no hospital, eu mato pelo menos uns 2, 3 sistemas. Já mato de uma tacada só, porque tem vários sistemas de preenchimento de informação de prontuário, que tem um monte de enfermeira lá para digitar naquele sistema, que vai fazer uma análise, que não sei o quê, que eu já dou essa análise pronta. Né? Então, assim, ninguém precisa preencher, né, rápido, eu integro ao prontuário que ele já tem, então, resumindo, é isso. O que eles têm que continuar a fazer, mesmo que seja difícil? Cuidar do paciente. Eu acho que o olhar humano para o paciente é o principal diferencial que o médico vai poder entregar, porque, como bem colocado aqui pelo Ricardo, você olhar para o paciente, você vai capturar sentimentos, emoções, percepções que ainda a IA não vai ser capaz no curto prazo. Muito bem. Arrobas e Ws para as pessoas que querem te seguir e acompanhar o teu projeto. @doutor_AI, @doutor_AI no Instagram, doutor_AI também no LinkedIn e Maurício Honorato no LinkedIn e no Instagram também. Gente, muito obrigado, Ricardo, Maurício, palmas para eles, que sensacional esse bate-papo. Só tenho que agradecer. Muito obrigado, valeu, Maurício. Obrigadão.